16 protagonistas. Capítulo 49. Autor: Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Você caçou com sucesso um protagonista de nível 61. Seu nível aumentou em 3. 610 dias de vida útil serão recompensados. Vida restante: 4.022 dias, 17 horas, 11 minutos. Aniel morreu de causas naturais. Bem, na verdade não. Depois que foi espancado até a morte, ele foi jogado do céu. Matar pessoas, Seldon não é do tipo que faz isso cruelmente, mas não poderia ser evitado. Os homens de Aniel cercaram as fadas do amanhecer. Seldon, é claro, não fez isso por gostar delas. Embora seja humano e tenha emoções, ele fez isso para salvar o vaso de flores. Tendo caçado 7 protagonistas, Caçador de protagonistas subiu para o nível 3. Limite de peso de transporte de itens para outros mundos aumentou para 40 kg. Agora você pode entender o enredo de outros mundos. Agora você pode interferir na narrativa e na linha do tempo do protagonista. Enquanto olhava as mensagens que apareciam, Seldon teve uma sensação estranha. Faz apenas algum tempo desde que ele recebeu o contrato de assassinato, então não pode acreditar que já completou 7 missões. Linha do tempo. Narrativa. O que é isso? Agora é possível interferir no ponto de mudanças que tem um efeito profundo na trama. Do que você está falando? Seldon deu uma risada derrotada. Às vezes, ele sente que a interface está propositalmente explicando as coisas de forma enigmática. Não entendo nada, mas estou completamente satisfeito com o fato de meu limite de peso ter aumentado para 40 kg. Além do meu inventário, agora posso carregar itens bastante pesados. Serei capaz de pelo menos carregar um pequeno blaster de éter agora. Suas munições são pesadas, então tenho certeza de que só poderei usá-lo 1 ou 2 vezes. Eventualmente, apareceu uma mensagem perguntando se quero absorver uma habilidade ou não. A habilidade deixar o corpo ao vento, B, foi absorvida. A, rank B. Enquanto admirava a habilidade muito boa que acabei de absorver. As habilidades deixar o corpo ao vento, B, e passos leves, D, ressoaram com sucesso. As habilidades acima serão apagadas, e como correr como vento, A, será criada. Aceita. Outra mensagem apareceu. Isso. Definitivamente aceito. A habilidade como correr como vento, A, foi criada. Imediatamente, Seldon sentiu seu corpo mais leve. Ele também podia sentir a brisa fresca ao redor como se fosse cada um individualmente. Esta é realmente uma habilidade ranca. Tudo que o Passos Leves fazia era empurrar o corpo levemente usando o vento. No entanto, mesmo isso foi bastante eficaz, pois permitiu que Seldon superasse facilmente uma fera, e agora? Como se, neste ritmo, não serei realmente capaz de voar? Então, tentei correr no ar, mas não foi possível voar. Eu só posso fazer um salto incrivelmente alto. Além disso, com essa habilidade e meus 45 pontos de agilidade, a velocidade da minha corrida aumentou significativamente. Janela de status. Nome: Ious Seldon, nível 45. Atributos: Força, 41 Vigor, 40 Agilidade, 45 Vitalidade, 1 Mana, 45 Talentos, Esgrima, A+, Desprivado, A, Intuição, A, Tiro certeiro, C, Caça, D+, Cozinhar, D, etc. Habilidades: Caçador de protagonistas nível 3. Circulação de mana de Araceli, SS. Esgrima branca, S. Barra vertical inventário, B. Passos leves, D. Sexto sentido, F. Biblioteca da feiticeira branca, F. Como correr como vento, A. Como esperado, estou bastante satisfeito com o nível das minhas habilidades. Exceto pela mana e agilidade, nenhum dos meus outros atributos alcançou meu nível até agora. Parece ser o efeito da habilidade. A habilidade ranca não me permitia controlar o vento, ao invés disso, apenas me permitia andar ao longo dele.
Como tal, o efeito também pode ser uma habilidade passiva. E para ser honesto, minha velocidade de corrida agora é semelhante a um carro decente a toda velocidade. Então pensei, sou realmente um super-humano agora. Eu queria balançar minha espada aqui, mas isso destruiria a natureza. Com a morte de Aniel e a derrota do exército humano, não há mais motivos para prejudicar a natureza. Depois de correr levemente de volta para a vila, eu vi as fadas do amanhecer amontoadas fazendo alguma coisa. No centro estava uma mulher. A princesa mais nova, Sarilene. Ouvi dizer que aquela garotinha, que está prestes a completar 20 anos, teve um caso secreto com Aniel. Depois que tudo acabou, pensei que as fadas ficariam bravas com ela, mas isso não aconteceu. Eles acabaram de passar por Sarilene, dando um tapinha em seu ombro. Toda vez que isso acontecia, a fadinha vacilava e tremia. Viva uma vida de expiação a partir de agora. Nós te perdoamos. De verdade. Ah, sério? A segunda princesa, Marilyn, aproximou-se de Seldão e falou enquanto acariciava a flor. Dessa forma é muito mais doloroso. Quantas fadas do amanhecer sofreram, quantas morreram e quantas árvores choraram por causa dela. Se todos a perdoarem tão facilmente, será muito mais difícil para ela se perdoar. Sério? Bem, eu não sei, sonolenta. A flor parece diferente de antes. Em cima das pétalas estava uma garotinha saindo do nada, e seu corpo, como se feito de partículas de luz, estava conectado à flor, fazendo com que parecesse inseparável. Além disso, curiosamente, porque a flor está ligada a Seldão, ela pode usar a biblioteca da feiticeira branca. Embora a mana que requer seja uma quantidade estressante, a habilidade de usar magias sem ter que se concentrar é tremendamente benéfica. E não tem a capacidade de controlar a própria natureza. Ele gastou muito dinheiro aqui, mas não apenas ele ganhou uma habilidade arrancar, o espírito até floresceu. Então Seldão sorriu de orelha a orelha. Você já descansou o suficiente agora? Sim. Acha que pode sobreviver na Terra? Por um momento, ela fechou os olhos e se deleitou com a energia deste lugar. Então finalmente falou, sim. Eu não preciso mais do solo ou do ar aqui. Em outras palavras, significa que Seldão não precisa se preocupar com sua morte repentina. Então, vamos voltar. Disse Seldão. Ao dizer isso, a aproximação de Sarilene olhou para ele com olhos redondos. Parece que todos os estranhos rituais que aconteceram entre as fadas do amanhecer terminaram. Seu ferimento por arma de fogo no abdômen também está quase curado. Não por suas próprias habilidades, mas com a ajuda da flor. Para se livrar do projétil, a flor aprendeu magia da biblioteca da feiticeira branca que nem mesmo Seldão conseguia, e um total de 7 magias foram usadas simultaneamente para parar o sangramento e curar a ferida. Ao fazer isso, sua mana estava esgotada, e francamente, ele ficou realmente impressionado com o controle dela. Com alguma hesitação, Sarilene perguntou a Seldão. Vai embora agora? Sim. Para onde? Minha casa. Ela não pode nem começar a imaginar que tipo de lugar é. Um lugar terrível que ela não conhece. Sério? Então. Sarilene inclinou a cabeça para Seldão. Então depois de um tempo, levantou e falou. Obrigada. De verdade. Havia muitas coisas que ela queria dizer. Se não fosse por você, eu não teria chance de espiar. Condenada pela mãe natureza e retornando a seu abraço. Todas as fadas do amanhecer que morreram. Mas Sarilene omitiu todas as traições. Tais palavras são inúteis. No passado, ela tentou entender o coração de outras pessoas por meio de conversas. E Sarilene, que tentou expressar seus sentimentos através de palavras, percebeu algo, embora tarde. Quando se trata de expressar seus verdadeiros sentimentos, a verdade é que é mais eficaz ser sincero. Marilyn também se curvou para Seldão. Todas as fadas do amanhecer que estavam reunidas aqui também o fizeram. Ele momentaneamente olhou para todas, então caminhou para algum lugar. Sem saber, ele foi na direção da árvore do crepúsculo onde apareceu pela primeira vez. Caminhando, Seldão falou, estou indo embora. Cuidem-se.
Dizendo isso, sua figura desapareceu como uma miragem. Sarelin virou a cabeça para a irmã e falou: Irmã mais velha. Temos que estar prontos a partir de agora. Sim. Eles não eram demônios. Apenas diferente e mais avançado do que as fadas. Elas estão entre as mais de 100 tribos. Algum dia, eles virão de novo. Eu sei. E eu percebi como podemos nos preparar. Sarelin abriu as palmas das mãos. As folhas caídas simplesmente parecem estar tremendo. E Marilyn, que herdou o poder dos espíritos, pôde sentir a habilidade que Sarelin estava mostrando. Você. Isso é. Até agora, a flor espiritual prateada trazida aqui pelo guia espiritual havia dado lições aos espíritos que viviam na Ilha dos Sonhos. Não é assim que você deve fazer isso. É assim que se faz. Os espíritos são seres inerentemente puros e curiosos. Eles aceitaram todas as lições e no final, agora é possível controlar a natureza de maneiras diferentes das anteriores. E a princesa mais jovem, Sarelin, estava mostrando isso. Não preciso mais depender de ninguém. Com uma expressão firme, Sarelin se virou e olhou para as fadas do amanhecer. Uma fada do amanhecer que uma vez sonhou. O sonho de sair da Ilha dos Sonhos e viajar pelo mundo. Mas para expiar seu pecado, a fada não sonha mais. Para proteger a todos com sua própria força. Retornando a seu mundo original. O tempo voltou ao normal. Abrindo meus olhos, o apartamento familiar me cumprimentou. Desde então, me adaptei a esta situação, que se tornou uma ocorrência normal. Apertando minhas mãos, tirei todo o meu equipamento e joguei no meu inventário. Esta missão foi uma perda financeira significativa. Eu tinha usado todos os meus explosivos. Mas para ser honesto, eu me pergunto se ainda preciso usá-los. É claro que os explosivos ainda são úteis em outros mundos. No entanto, ao caçar na Terra, minha esgrima e velocidade imbuídas de mana serão mais eficazes. Afundando em uma cadeira, imediatamente peguei meu telefone. Depois de alterar o status ausente no meu Messenger, verifiquei as notícias. Fiquei um pouco mais de 3 dias por lá, e como a dilatação do tempo foi quase 2 vezes mais rápida, já se passaram 2 dias. Entrei em contato com Taylor primeiro, depois com os mestres espadachins, um por um. Já que alguns não viram minha mensagem de status, assim como houve quem me pediu para contatá-los assim que eu voltasse. Pretendo selecionar alguns dentre eles. Os critérios de seleção são simples. Alguém em quem eu possa confiar e que vale a pena nutrir um relacionamento. Se eu espalhar o conhecimento que tenho, até uma pessoa comum pode exibir um poder sobre-humano. A propósito, estou lhe dizendo, se você imprudentemente ensinar esses poderes, os regressores dimensionais virão atrás de você. Essa parte foi bastante problemática. O que diabos aconteceu entre os regressores dimensionais para que houvesse uma regra de não permitir a disseminação de suas habilidades para o mundo exterior? Embora eu não seja um, minhas habilidades se assemelham ao Gong deles, então tenho que ter cuidado para não entrar no radar. Por enquanto, preciso encontrar o regressor dimensional mais influente. Posso estar um pouco mais confiante agora. Tenho jogado no seguro o máximo possível. Uma pessoa comum de repente ganhando superpoder será colocada no centro das atenções. Basta olhar para o caso com Leon Jun. Uma vez como pessoa comum, ele não recebeu a atenção do mundo inteiro depois que despertou como um super-humano Rank C. Será o mesmo para mim, que sou comum há 15 anos, se de repente eu mostrar meus poderes. Ganhando tanta atenção, não há como terminar bem para mim. Pessoas que querem meu segredo. Pessoas que querem arrancar isso de mim. Pessoas que são politicamente motivadas ou querem me usar para seus negócios. E antes que eu perceba, estou morto. Por enquanto. Vou entrar em contato com o regressor dimensional que encontrei da última vez. Pensando assim, liguei meu Messenger novamente quando vi um anúncio flutuante na tela principal. Lá, palavras mais atraentes do que querer chamar o regressor dimensional. Grande fenda. Parando para pensar sobre isso, o momento é quase certo. Grande fenda. Chamado de evento anual pelos caçadores,
Esse estranho fenômeno, que aparece uma vez a cada 2 ou 3 anos, é aparentemente uma combinação de masmorra e portão. Além disso, cada grande fenda até agora tinha uma saída de energia idêntica ao rank SS, que era caracterizado pelo grande volume de monstros dentro. Eu estive envolvido em algumas há 10 anos, antes que o sistema de caçadores estivesse firmemente estabelecido. Mas esse não é o caso. Hoje em dia, são principalmente super-humanos de classificação AIS entrando nas grandes fendas. Lentamente lendo o anúncio, uma mensagem apareceu. Era de Lee Jun-seok, um caçador S que foi estranhamente cordial comigo no outro dia no debate de esgrima. Lee Jun-seok, senhor, caçador Yoo Seudão, tudo bem, Lee Jun-seok, vejo que voltou. Não faz nem 5 minutos desde que mudei o status do meu Messenger. Você percebeu rápido demais, Yoo Seudão. Sim, acabei de voltar. Lee Jun-seok, entendo. Lee Jun-seok, senhor, se não se importa, posso falar com você agora? Vendo que não havia nada de errado com isso, concordei. Então meu telefone tocou imediatamente. Olá. Olá, caçador Yoo Seudão, o senhor viu o anúncio? Grande fenda. Sim. O vidente profetizou que uma semana depois, uma grande fenda apareceria. Ao contrário da última vez, ele enrolou suas palavras, mas foi direto ao ponto desta vez. O vidente disse que o nome da grande fenda é Tempestade na Encruzilhada do Penhasco. Francamente, não é um nome poético. Não. Parece algo de um livro didático coreano do ensino médio. Na verdade, eu dormi na aula de idiomas. Ah! De qualquer forma, 12 equipes foram selecionadas para entrar na fenda desta vez. Equipes 1 a 12. Fui designado como líder da equipe 7 e resta um lugar vazio. 1. A menos que seja um tolo, qualquer um teria notado. Isso, ele está me pedindo para me juntar ao 7º time. Lugar vazio. É uma boa desculpa. Ele deixou para mim? Ou estava vazio e só pensou em mim? Não sei. Sim, eu não sei, mas em qualquer caso, é uma coisa boa. Ao contrário de outras anomalias, as baixas nas grandes fendas são bastante altas, mas, em primeiro lugar, como um caçador rank F, nunca houve um momento em que eu não corresse o risco de morrer. Além disso, há muito dinheiro a ser ganho com elas. Portanto, quando eu estava prestes a concordar. Então, por causa disso, se você estiver livre, pode tomar meu lugar como líder da equipe 7, senhor caçador Yoo Seudão. É o quê? O que há de errado com esse sujeito? Protagonistas capítulo 50. Seu filho da puta, tá louco? Uma tempestade estava se formando no 47º andar na sala de descanso dos caçadores rank S da sede da guilda Velvet em Yeouido. O vice-mestre da guilda, Oh Jung, veio pessoalmente e gritou. Evitando seu olhar, os caçadores S lá dentro se levantaram de seus assentos e foram embora. No entanto, do começo ao fim, Lee Jun-seok permaneceu sentado, mastigando batatas fritas. Batatas fritas com sabor de bulgogi em pasta de pimenta vermelha que pareciam muito picantes e deliciosas. Cadela maluca. Você sabe o quão difícil foi para conseguir a posição de comandante para a grande fenda desta vez? Oh Jung. Uma caçadora aposentada que despertou uma das superpotências mais raras chamada psicocinese, mas apenas atingiu o rank C devido ao seu talento limitado. No entanto, por causa de suas habilidades políticas e de negócios, ela subiu para a posição de vice-mestre da guilda Velvet. Como tal, suas palavras tinham muito peso dentro da guilda. Eu realmente não acho que vai ser um grande problema. Na verdade, Lee Jun-seok até recebeu uma ligação da Associação de Caçadores na Coreia perguntando especificamente se queria liderar uma das equipes dentro da grande fenda. Ele foi um dos mais fortes da Coreia, e merecidamente no top 100 dentro dos rankings e conquistas da comunidade de caçadores. Mas se recusou a ser comandante. Simplesmente porque a posição não combina com ele. Lee Jun-seok sabe que é forte, mas também entende o que é bom.
Só porque é um super-humano S, sua habilidade de liderar também é S. Não é. O superpoder de Lee Jun-seok requer muita concentração, então não pode se dar ao luxo de cuidar dos outros. Não, mesmo ouvir a ordem de alguém às vezes pode causar exaustão mental. Que comandante! Parece absurdo, mas o que o público quer é um caçador capaz, famoso e experiente para liderar. Então, vendendo esse ponto, Oh Jung conseguiu uma vaga de comandante para Lee Jun-seok. Está brincando? Quem é que te trouxe até sua posição atual? Minha posição atual foi conquistada através de meus próprios esforços. Você acabou de vender meu nome com zelo e me fez famoso, o que foi legal de sua parte. Isso é ridículo. O que diabos há de errado com você? E além do mais, eu disse que não queria ser comandante. Então por que foi e fez isso? Isso não é óbvio. Para Volk, não, não para mim, mas para você. Ele olhou friamente para Oh Jung nos olhos. Era inevitável que os caçadores se tornassem produtos no mundo de hoje. No entanto, a guilda Velvet foi longe demais. Caçadores não são macacos de circo que apenas caçavam monstros e faziam truques com superpoderes. Graças às habilidades de negócios de Oh Jung, existem alguns caçadores famosos na guilda Velvet, mas isso é tudo. Qualquer um deles morreria em poucos dias se deixado em um campo de batalha real. Em outras palavras, entre os caçadores Rank S da guilda, Lee Jun-seok é o único que sobreviveu em um campo de batalha real e pode lutar contra algo como a Grande Fenda. Dar a posição de comandante a outra pessoa. Oh Jung não poderia mesmo se quisesse. Então não teve escolha a não ser nomear Lee Jun-seok, o membro mais rebelde da guilda. Sim. Faça o que quiser. Eu não sei mais de nada. Vou apenas denunciá-lo ao mestre da guilda. É claro. Depois que Oh Jung saiu enquanto batia a porta atrás dela, Lee Jun-seok largou um saco de batatas fritas. De qualquer forma, já é uma guilda caída da qual ele se cansou. Não apenas o vice-mestre, até mesmo o mestre havia deixado o campo de batalha há 5 anos. Mesmo naquele dia, 5 anos atrás, dezenas de caçadores S estavam sendo comercializados na TV. A guilda se tornou inadequada para Lee Jun-seok, uma pessoa que sobreviveu em um campo de batalha real. Só que ele não tinha para onde ir, então vai ficar por enquanto. Perdido em seus pensamentos, alguém bateu. Entre. Era Lee Jung. Uma pessoa que despertou uma superpotência de chama ranca muito rara. Lee Jun-seok acredita que com sua grande ambição, ela se tornará uma grande caçadora no futuro. Ela também acabou na guilda errada. Obviamente, é apenas uma questão de tempo até que a reputação de Lee Jung aumente. No entanto, seu talento será reduzido a um ato de circo dispensável. Com uma expressão rígida, ela olhou para o rosto de Lee Jun-seok por um tempo, então falou. Senhor. Sim. Vá em frente. Disse ele com um sorriso gentil, então Lee Jung deu um suspiro de alívio. O rosto frio e indiferente do outro dia no debate de esgrima parecia surreal. Foi ignorante de minha parte. Certo. Se você entendeu o porquê, não. Eu não, Sênior. Enquanto Lee Jun-seok olhava para Lee Jung se perguntando sobre o que ela estava falando, com uma expressão firme, a mulher falou. Mas, eu sempre confiei em seu julgamento. Simplesmente, ela teve um sentimento, uma que todos os humanos têm. Ah, esse caminho, eu vou ter sucesso se eu tomá-lo. Desejar sucesso, querer ser famoso ou estar acima dos outros no futuro. Um sentimento de ambição. Pensando logicamente, se você realmente quer ter sucesso, o caminho normal seria se juntar a uma guilda que já está nas fileiras de uma grande corporação. E de fato, a guilda Velvet é um caminho sólido, que já se estendeu pelo mundo. Francamente, quando ela pensava sobre isso racionalmente, não fazia sentido. E enquanto agia em seus instintos, ainda se sentia confusa. O que está acontecendo comigo? Estou realmente louca. Apenas siga pelo caminho seguro e não faça nada. Ao contrário do que pensava, sua boca falava diferente.
Tenho certeza de que muitos membros da equipe serão contra a sua decisão, então eu vou te dar meu apoio. Para ser honesta, ainda não acredito naquele caçador Rank F, mas vou confiar no meu superior que acredita nele. Entendo. Por um longo tempo, Lee Jun-seok encarou a Jung. Então, ele logo sorriu. Jung. O quê? Obrigado. Com o comentário, ela murmurou. Eu não estou fazendo isso por sua causa. A província de Cheoruongangwon, o local onde o grande Fenda estava programada para aparecer, já foi cuidadosamente preparada há uma semana pelos militares. Desde o surgimento dos super-humanos, a hierarquia militar mudou drasticamente, com a maioria dos superiores sendo substituídos por super-humanos. Embora a classificação de um super-humano não esteja correlacionada com sua classificação militar, é natural que aqueles de classificação mais alta sejam capazes de subir mais alto nas forças armadas. Por essa razão, havia 2 equipes militares com superpoderes despachadas para esta grande fenda, sendo a Unidade Nacional de Supressão de Anomalias e 50 da Associação de Caçadores. Então as equipes restantes eram compostas por caçadores de guildas individuais. Embora o evento esteja na Coreia, a competição pelos direitos de entrada foi acirrada. Assim, cada uma das 9 equipes consistia de caçadores de diferentes guildas. Ter diferentes membros dentro de uma equipe não causava conflitos internos. No passado houve várias vezes que esse conflito aconteceu e acabou com uma equipe inteira. Isto é estranho. Seldon lentamente olhou em volta para os 49 pares de olhos que o encaravam. O tablete em sua mão resumia sua guilda afiliada, superpotência, classificação e experiência. Se Seldon pertencesse a uma guilda, conhecesse alguns conhecidos ou tivesse algum tipo de experiência, ele não estaria lidando com essa situação problemática. Havia olhares hostis de todas as direções. E não era apenas de sua própria equipe. Outras equipes também olhavam para Seldon com hostilidade. Ouvi dizer que o comandante do time 7 ali é Rank F. Isso faz sentido? Esta é uma grande fenda. Tut. No passado, todos os caçadores Rank F que entraram em uma, foram completamente exterminados. Então por que escolher fazer isso? Seldon sorriu amargamente. De fato, os caçadores Rank F tentaram várias vezes subjugar uma grande fenda, mas na maioria das vezes acabou em fracasso. Há razões para isso, mas desculpas não têm sentido. Apenas o fato de que eles falharam no final importava. E talvez Lee Jun-seok já esperasse tal situação. As pessoas não confiavam em um comandante que é Rank F, então por que não mostrar publicamente suas habilidades de estratégia e julgamento? Embora eles não tenham superpoderes, ainda são tão fortes como sempre. Lee Jun-seok queria que o mundo soubesse desse fato. É por isso que Lian e Jung estavam persuadindo o time 7 agora. Ele é um comandante digno com bom senso. Ao contrário de mim, que não tem escolha a não ser se concentrar em uma luta, quero um comandante que possa liderar pessoalmente na linha de frente. Esse tipo de comandante é legal, claro, mas ele será capaz de liderar nossas tropas com mais eficiência pela retaguarda. Vendo o homem e a mulher tentando desesperadamente persuadir os outros, Seldon de alguma forma abriu um sorriso. Na verdade, ele não tem intenção de concordar com o que Lee Jun-seok queria. O julgamento, a estratégia e o como saber de uma pessoa comum ainda são úteis neste mundo. Algo assim não precisa ser comprovado. Na melhor das hipóteses, ele vai conseguir um emprego como professor ou escrever livros didáticos. Claro que é importante. No entanto, isso é tudo. Mesmo que seja útil, um Rank F é um Rank F então, para esta grande fenda, Seldon planeja provar que mesmo pessoas comuns podem se tornar fortes através de poder latente e não superpoderes. Superpoderes e poder latente. De certa forma, parece cômico, mas na verdade, há uma clara distinção entre os dois. Cientificamente comprovados, os superpoderes são adquiridos geneticamente através da absorção de éter. Por outro lado, até hoje, não se sabe muito sobre o poder latente além de que ele ocorre naturalmente.
Como 99,99% dos caçadores do mundo são super-humanos, praticamente nada se sabe sobre poder latente. Assim, com sua esgrima e poder latente mágico, Seldon pretende transformá-lo em algo para aqueles sem superpoderes. Para fazer isso, vou ter que me esforçar mais. Até agora, ele só conseguiu usar a magia do Rank D com a ajuda da magia do espírito. No entanto, não iria revelar sua proficiência em magia. Ele terá que lutar com sua vida em risco para se destacar entre os super-humanos das fileiras ES reunidos aqui. Por isso, para os 49 companheiros que esperavam por Seldon, ele falou pela primeira vez. Todos. 49 pares de olhos se viraram para ele. Pretendo lutar na linha de frente. O quê? Os comandantes são obrigados a liderar a luta. Só porque sou Rank F, não tenho intenção de abandonar meu dever. Pelo contrário, esta foi uma oportunidade. A oportunidade de obter serviços mais meritórios do que outros. Eu sei que não faz sentido. É por isso que colocarei minhas palavras em ação na frente de todos vocês. Terminando sua frase, ele se virou lentamente. Na frente dela está a grande fenda, uma lágrima vermelha gigante de 15 andares que se estende do chão até o céu. À medida que uma equipe após a outra entrava lá, Seldon também avançava. Enquanto o time 7 estava olhando um para o outro, Lee Jun-seok e Nei Jung não tiveram escolha a não ser segui-lo, forçando o resto do time a fazer o mesmo. No entanto, ele era o comandante e lutaria na linha de frente, então não há nada que pudessem fazer. Vendo que todos os membros de sua equipe estavam seguindo atrás, Seldon entrou na grande fenda. Wing. Devido à súbita tempestade, ele fechou ligeiramente os olhos e os abriu. O mundo inteiro estava vermelho e cheio de penhascos vermelhos de cabeça para baixo. E como se fosse uma brincadeira, havia algo muito grande e acidentado subindo do chão vermelho. A habilidade como correr como o vento, foi ativada. Embora a tempestade seja forte, não foi suficiente para sacudir ou explodir seu corpo. De um jeito ou de outro, é possível se mover sem impedimentos. Bem, estou feliz por poder aguentar. Lentamente olhando ao redor dentro da grande fenda, a interface falou: este mundo é uma parte do rei honorável do gigante vermelho caído. Caído, o quê? Significa um mundo que já entrou em colapso. Como daquela vez. Correto. De relance, algo parecia ter caído. Este é o penhasco tempestuoso vermelho, um lugar onde os gigantes vieram para suas provações antes que o mundo desmoronasse. Oh! Como você sabe disso? Como caçador de protagonistas agora está no nível 3. Mesmo que o mundo tenha desmoronado, podemos sentir o enredo. Oh! Ei, então. Seldon viu até 12 enormes desfiladeiros vermelhos. Cada grande canhão, do tamanho de uma colina, significava um para cada equipe. Você sabe o que está acontecendo aqui? Não conheço todos os detalhes, apenas alguns pedaços. Ouvindo suas palavras, Seldon cerrou os punhos. Para conhecer e se preparar para os próximos desafios. Ele sabia muito bem o quanto isso poderia aumentar sua taxa de sobrevivência. Com um olhar jubiloso no rosto, ele se virou para olhar para os membros de sua equipe. Todo mundo, de agora em diante. Hein? Só agora Seldon podia distinguir os contornos de seus companheiros de equipe. Eles estavam todos agachados e segurando seus corpos, o que parecia bastante ridículo. O que é isto? Perguntou Seldon. Lee Jun-seok, que estava em boas condições, perguntou de volta. Senhor Caçador ou Seldon, você não foi afetado por esta tempestade? Só então ele olhou ao seu redor. Vendo isso agora, não apenas o time 7, mas todos os 12 times são varridos pela tempestade, incapazes de se mover. Que loucura! Sua habilidade permite que ele se misture ao vento, então naturalmente não percebeu isso até agora. Esta tempestade é um dos obstáculos que bloqueiam este ataque da grande fenda. De Protagonistas capítulo 51. Sherwin, em um local remoto a 300 metros da grande fenda, um acampamento temporário foi montado. Ao contrário das masmorras deformadas,
onde a maioria das comunicações são perdidas uma vez dentro. É possível se comunicar dentro das grandes fendas, tornando possível enviar imagens de vídeo de volta ao acampamento, nas quais eles poderão verificar o status atual das equipes e criar estratégias de acordo. Atualmente, o acampamento está equipado com 50 monitores. Cada uma das 12 equipes estava indo em direção aos 12 desfiladeiros marcados respectivamente. Sentados no acampamento estão as unidades militares despachadas e o gerente de cada guilda enquanto constantemente verificavam algo em seus tabletes com olhares vazios em seus rostos. O problema é a tempestade. Uma tempestade monstruosa com uma velocidade instantânea máxima de 45 metros por segundo forte o suficiente para arrancar levemente uma árvore enraizada. Felizmente, os super-humanos podem lidar com isso. A tempestade também contém algo desconhecido, como uma energia estranha. O ex-vice-diretor da Associação de Caçadores da Coreia e atual secretário do mestre da guilda Only Rumor, Park Seong-woo, enrugou o rosto. A extensão em que a estranha energia interferiu no éter dos super-humanos é sua potência e controle. Com a adição da tempestade causando uma distração, sob condições tão ruins, pode levar a problemas se aparecerem monstros. Porque as grandes fendas são sempre assim. Desde a primeira, nunca foi fácil. No entanto, poderia ter sido pior do que uma tempestade. Uma grande fenda apareceu na África do Sul 18 anos atrás, com constantes relâmpagos em seu interior, o que causou grandes baixas e impossibilitou a limpeza. Enquanto mantinha os olhos nos monitores, vi os caçadores presos trabalhando em contramedidas contra a tempestade. Algumas guildas com enorme poder financeiro estavam usando um dispensador de barreiras de éter, uma máquina móvel de última geração capaz de liberar um escudo de energia hemisférico de 50 metros de tamanho. Tem a enorme vantagem de poder ser conduzido como um carro. Mas tem uma deficiência energética terrível. Por mais caro que seja, essa coisa pode ser usada durante uma batalha. Dando uma olhada nas outras equipes. Lea Michele, a comandante do time 3 e uma vidente Rank S. Ela não apenas solidificou sua posição como uma estrela em ascensão, como também é discípula da psíquica SS Chung desde seus 20 e poucos anos. Espera-se que seja a 38ª super-humana SS. Você está bloqueando a tempestade com sua psicocinese. Bem, a ideia é ótima, mas quanto tempo vai aguentar? Nada precisaria ser dito se fosse Chung, mas um vidente S que aprendeu a habilidade de outra pessoa não pode parar a tempestade o dia todo. Graças a Lea, sua equipe é capaz de prosseguir sem problemas e está navegando no cânion mais rápido, mas, mais cedo ou mais tarde, ela atingirá seu limite. E não poder usar suas habilidades em um momento crucial da batalha será um problema. O fato é que as outras guildas envolvidas também não pareciam boas. Park Seong rapidamente examinou os monitores enquanto observava as contramedidas de cada equipe quando alguém tocou em seu ombro. Então ele virou a cabeça para verificar. Yang Gu-jun. Ele ficou encantado ao ver essa pessoa. Um uniforme devidamente regulamentado e uma estrela na boina significa seu posto como general de brigada. Yang Gu-jun sorriu. Seong-gu, estamos há muito tempo sem nos ver. Não me disseram que estaria aqui. É por um motivo ou outro. Lutando juntos no campo de batalha contra monstros desde crianças, um escolheu o caminho de um caçador enquanto o outro de um soldado. Um caçador de rank F antes de se estabelecer na Associação de Caçadores, enquanto o outro subiu para o posto de general de brigada. De qualquer forma, você não ia conseguir outra estrela em algum momento. Já se passaram mais de 3 anos desde que esse boato circulou. Agora reencontrá-lo depois de tanto tempo, o que diabos aconteceu desde então que ele ainda está aqui? Com um olhar amargo, Yang Gu-jun falou. No passado, havia uma piada de que soldados que eram bons em política se tornavam generais. Isso foi há mais de 31 anos. Não mais. Agora, sem poder real, não posso subir. De qualquer forma, foi um milagre que Yang Gu-jun, uma pessoa comum, pudesse usar uma estrela.
Todos os generais comuns anteriores deixaram o cargo e os super-humanos assumiram a posição. Os super-humanos passaram a ocupar o topo da hierarquia. Nesta medida, há algo mais perigoso. Entendo. Parando para pensar, ouvi dizer que um rank S desperto se tornou coronel da última vez. Bem, é assim que é. Olhando para a expressão amarga de Yang Jun, Park Seong-gu endureceu o rosto. Não eram apenas rumores. O próprio Seong-gu foi expulso da Associação de Caçadores por sua falta de superpoderes. Sem superpoderes, a pessoa é tratada como tal pelo mundo. É uma realidade inevitável. Pensando assim, eles viraram a cabeça para os monitores. Então, avistaram uma equipe conspícua. Era o time 7. A equipe que teve muitas conversas em torno disso porque seu comandante é Rank F. Surpreendentemente, apesar da violenta tempestade, o comandante ou Seldão avançava sem resistência, como se não houvesse restrição. E os membros de sua equipe, embora não tão bem quanto You Seldão, foram menos afetados pela tempestade do que outras equipes. Então, mesmo que ocasionalmente encontrem um monstro, será fácil usar seus superpoderes, pois eles não parecem afetados pela estranha energia da tempestade. O que é isso? Essa equipe, que dispensador eles estão usando? Eu não entendo essas coisas. O que é essa luz? No chão ao redor da equipe havia um círculo branco que os seguia, mas eles não sabiam dizer o que era. E também, aquela equipe. Onde diabos eles estão indo? Ao contrário das outras equipes, o time 7 estava indo em uma direção estranha, e não conseguiam descobrir o porquê. Os velhos caçadores que observavam o monitor estalaram a língua. TSK. Confiando no julgamento de um Rank F, eles estão condenados. Eu não entendo o que ele está fazendo. Um caçador F com mais de 10 anos de experiência certamente teria um julgamento melhor. Os caçadores aqui também sabiam que este Rank F sobreviveu por mais de 10 anos. E francamente, seu instinto de sobrevivência e julgamento bestial deixariam qualquer um sem palavras. No entanto, simplesmente não conseguiam entender as ações de You Seldão. Foi o mesmo para Park Seong-gu e Yang Gu-jun. Deve haver uma razão. Por enquanto, vamos esperar para ver. Eles decidiram segurar suas línguas, cansado. Eu vou te pagar uma bebida mais tarde, tudo bem. Depois de voltar da Ilha dos Sonhos, descobri como persuadir o vaso de flores que não me dava ouvidos. Para cima, tente-o com álcool. No outro dia eu ignorei quando teimosamente pedi uma bebida, mas eu cedi no final e dei a ela. Acontece que é como uma refeição para os espíritos de prata. Embora, claro, não seja qualquer tipo de álcool. Tem que ser limpo e claro como a bebida da fada, que se resolve facilmente com magia. Habilidade: Biblioteca da Feiticeira Branca ativada. Atualmente, existem até 6 tipos de magia em torno de mim e dos membros da minha equipe. Cortina de abrigo de vento, bênção de equilíbrio central, vento para sempre, vento. E assim por diante. Claro que nunca estudei essas magias. Tudo foi feito através do uso do vaso de flores e da biblioteca da feiticeira branca. A biblioteca pode fazer busca e interferência mágicas e o vaso de flores pode simplesmente usar a magia por conta própria. Isso significava que eu não tinha que estudar magia. O vaso de flores ainda está dentro do meu inventário, mas pode ver o mundo através dos meus olhos e usar magia para afetar o exterior. Além disso, se já pode fazer isso, o que dizer quando desabrochar completamente e se tornar verdadeiramente um espírito? Líder da equipe, o que diabos é isso? É algo parecido com superpoderes. Eu vou explicar mais tarde. Essas magias de baixo nível não fornecem um escudo protetor, então a tempestade ainda os sufocou, bloqueou sua visão e tornou seus pés pesados. Só lhes deu força suficiente para seguir em frente. Enquanto eu liderava a equipe na tempestade como se não fosse nada e até cuidava de todos os monstros, os membros da equipe me olhavam com espanto. Já expliquei algumas vezes que é poder latente e não superpoderes, mas não foi uma explicação boa o suficiente, então não há como evitar que houvesse dúvidas. Além disso, essa tempestade foi vantajosa para mim.
O efeito da minha habilidade é montar no vento que flui, o que significa que eu também posso enfrentar essa tempestade. Embora não tenha absorvido a habilidade de asa delta para voar como na tranquila Ilha dos Sonhos, já tive a sorte de obter essa aqui. Wing. Pat. Eu me preparei quando dei um chute no chão e pulei alto no ar. Então, atingindo diretamente o pescoço de um gigante com 6 olhos e 4 braços que deve ter mais de 8 metros de altura e batendo em seu pescoço, pulei para o lado para esfaquear um morcego que tem 10 braços nas costas. Quando o corpo do morcego caiu, pulei para o lado de um penhasco e deslizei para baixo. Não há como meus atributos de rank D serem capazes de fazer isso. Só foi possível graças a esta tempestade neste ambiente não natural. Embora. É também porque a tempestade é muito estável. E isso é incrível. Esta é realmente a habilidade de um rank F que conhecemos. Eu posso ouvir os sussurros na parte de trás através do vento. Ser capaz de ouvir claramente as vozes distantes nesta tempestade. Esta é uma grande habilidade quanto mais eu olho para ela. A propósito, para onde estamos indo agora? Com a pergunta deles, olhei para cima. Normalmente, seria natural seguir o caminho ao longo do cânion, ouvindo rádios da outra equipe. É isso que eles estão fazendo. Mas isso leva muito tempo e o que o torna perigoso. Esta tempestade vermelha é a primeira prova do gigante vermelho. Uma que testa intuição e dedução. Agora, milhares de anos depois, essa tempestade é muito fraca, mas no passado deve ter sido tão poderosa que até os gigantes vermelhos acharam difícil suportar. Testar o discernimento e a dedução, mas não a força e a força de vontade em tal tempestade. Então, parar a tempestade é obviamente a condição para passar neste teste. Algum outro detalhe? Eu só tenho conhecimento do enredo. Não consegui descobrir os detalhes exatos. Mas por causa dessa habilidade, minhas escolhas aumentaram um pouco. Atualmente, todos os envolvidos nessa expedição estão tratando esta tempestade como um mero desastre. No entanto, eu sabia a verdade. É um julgamento. A diferença entre saber e não saber é enorme. Um desastre é insuperável, enquanto uma provação pode ser superada. Os gigantes vermelhos provavelmente descobriram uma maneira de superar essa tempestade através de alguma habilidade que só eles têm. Mas eu sou humano. Então, usarei o poder da ciência exclusivo dos humanos. Bip. Bip. Uma luz sutil brilhou de um dispensador de energia. A origem da tempestade, que os gigantes vermelhos tiveram que descobrir através do raciocínio puro, foi descoberta com o poder da ciência. Sério. Eu não sabia que a tempestade era um mecanismo controlado. Nós encontramos e a destruímos. É isso? Acho que sim. Com evidência clara na frente deles, até os membros da equipe acharam que era crível. Então vamos. Fora da grande fenda, em um quartel de comando no acampamento temporário. O time 7 parou a tempestade do canhão. Com a observação, todos ficaram em silêncio. Nem todas as tempestades pararam. Apenas o desfiladeiro que a equipe 7 está tomando parou. Ainda assim, o significado disso teve um impacto enorme. Eu não posso acreditar que a tempestade tem um mecanismo. A equipe 7 foi a lugares que outras equipes não foram, como se estivessem perdidas. No início, todos se perguntavam o que diabos eles estavam fazendo e estavam muito ansiosos. E vários dos antigos caçadores no posto de comando até gritaram palavrões para o comandante do time 7. No entanto, quando o resultado se revelou, todos se calaram. Park Seong-woo não gostou de como eles falaram mal de um caçador rank F, que é como ele, então teve um sentimento agridoce. Foi um problema simples. Encontre a origem da tempestade e ajuste sua energia. Um método fácil, dado que qualquer um pode fazê-lo com um dispositivo básico. No entanto, a ideia em si seria difícil para qualquer um. Por favor, entre em contato com as outras equipes agora mesmo e divulgue o método que a equipe 7 usou. Sim, estamos entrando em contato. Devido ao comprimento de onda de energia único dessa grande fenda, é impossível para as equipes se comunicarem por rádio dentro. Portanto,
Não há escolha a não ser ter um super-humano com habilidade de telepatia no posto de comando em contato com as 12 equipes. Todos observaram o monitor do time 7 passando pelo câmbio enquanto ouviam o som de monstros sendo mortos. Comandante ou Seldão. Inconfundivelmente um rank F comum, mas de alguma forma não afetado pela tempestade. Ele estava varrendo todos os tipos de monstros usando uma esgrima muito única e estranha apresentada por Celeste Constantini no outro dia. Seria esse o despertar de uma pessoa comum? Essa simplesmente não era a questão. Todos aqui são pessoas que viram inúmeras pessoas com superpoderes. E isso não era superpoderes, parece o gongo usado pelos regressores dimensionais. No entanto, eles nunca podem usar o Gong abertamente já que alguém proibiu estritamente todos de usar seu poder. Além disso, regressor dimensional refere-se àqueles que desapareceram há 31 anos e retornaram. E o Seldão não é um deles. A equipe 7 ultrapassou facilmente as outras equipes que estavam à frente assim que a tempestade parou. Agora que isso aconteceu, não havia nada impedindo os super-humanos de usar seus poderes. Então os monstros estavam irremediavelmente sendo eliminados. Se a tempestade ainda estivesse ativa, a situação teria sido bastante perigosa quando monstros apareceram de todos os lados, mas sem ela, todos demonstraram claramente sua capacidade como caçadores experientes. No entanto, seguir em frente ainda não foi fácil. A certa altura, o desfiladeiro de repente tentou impedir que os caçadores avançassem com uma chuva de pedras e névoas vermelhas. Outra vez, o braço de um golem gigante saltou do chão para tentar arrancá-los, o que empalideceu aqueles que o viram. No entanto, o comandante do time 7 tomou decisões acertadas de acordo com a situação a cada vez. Além disso, uma vez que o time 7 descobre os métodos, o super-humano com telepatia pode espalhá-lo para outras equipes e garantir que todos passem com segurança pelas armadilhas. A taxa de sobrevivência das outras 11 equipes aumentou tremendamente à medida que a equipe 7 lidera o caminho depois de descobrir os métodos e passar por todas as armadilhas. Se as outras equipes alcançassem o time 7 e tentassem avançar, o posto de comandos dissuadiria dizendo que seria melhor esperar pelo time 7. No entanto, por causa de seu orgulho, não há como todos os times ouvirem. O quê? Você quer que eu espere o time 7 resolver? Quem respondeu foi Ryudong Kyun, um caçador rank S e comandante do time 6. A voz no rádio soou enfurecida, talvez porque ele pensou que estava sendo subestimado. Sim. O julgamento do comandante do time 7. Você está de brincadeira. Diga algo que faça sentido. Nós podemos lidar com isso nós mesmos. Toque. Tendo cortado o rádio, o time 6 foi em frente enquanto todos sentados no posto de comando soltavam um suspiro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.